Um majestoso cavalo ferido luta desesperadamente contra a correnteza de um rio, enquanto centenas de piranhas famintas se agitam ao seu redor. Na margem, um jovem de roupas caras observa friamente, um sorriso cruel nos lábios. Ele mesmo empurrou o animal para as águas perigosas. O relincho angustiado do cavalo ecoa pela floresta densa. As primeiras piranhas se aproximam. A água começa a se agitar violentamente. Parece não haver esperança, mas o que acontece a seguir mudará o destino de todos para sempre. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol escaldante da Amazônia castigava as águas do Rio Negro quando Tiago Montenegro III pisou em sua mais nova aquisição. A mansão de vidro e aço erguia-se como uma afronta à paisagem natural, refletindo a luz do entardecer em todas as direções. Aos 28 anos, herdeiro de um império do agronegócio, Tiago já estava acostumado a ter tudo o que desejava. Seu mais recente capricho era uma propriedade de luxo construída às margens do rio, ignorando completamente os protestos da comunidade local. Parado na varanda que se projetava sobre as águas escuras, Tiago admirava seu reflexo no vidro temperado enquanto ajustava a gravata de seda italiana. Através das janelas amplas, podia ver os preparativos para sua festa de inauguração tomando forma. Garçons em uniformes impecáveis organizavam taças de cristal, enquanto decoradores davam os últimos retoques em arranjos de orquídeas raras, importadas especialmente para a ocasião. Senhor Montenegro, chamou Sebastian, seu mordomo, aproximando-se com passos silenciosos. Netuno está agitado no estábulo. Talvez seja o calor. No estábulo climatizado, Netuno batia os cascos inquieto. Seus olhos castanhos revelavam uma inteligência que incomodava Tiago. Era como se o animal pudesse ver através de sua fachada de superioridade. Um grupo de empregados indígenas observava a cena de longe, sussurrando entre si em sua língua nativa. Uma senhora de idade avançada, cujos cabelos grisalhos estavam trançados com contas coloridas, deu um passo à frente. O cavalo sente a mudança no rio, jovem patrão. As águas estão inquietas hoje. A anciã, conhecida como Dona Yara pelos locais, apenas balançou a cabeça. Seus olhos escuros carregavam o peso de gerações de sabedoria. Alguns sinais não devem ser ignorados, mesmo por aqueles que se consideram acima das leis da natureza. Os primeiros convidados começavam a chegar quando Tiago montou Netuno. O cavalo relutou, algo incomum em seu comportamento normalmente dócil. A festa se estenderia até a beira do rio, onde mesas haviam sido dispostas sobre deques flutuantes. Uma extravagância que havia custado uma pequena fortuna para ser aprovada pelos órgãos ambientais. Vamos mostrar a eles o que é classe de verdade. Tiago murmurou para o cavalo, puxando as rédeas com mais força que o necessário. Netuno empinou, relinchando em protesto. Do outro lado do rio, escondido entre as árvores densas, um menino indígena observava tudo com atenção. Raoni, neto de Dona Yara, tinha apenas 12 anos, mas já carregava consigo o conhecimento ancestral de seu povo sobre os segredos do rio. Seus olhos atentos não perdiam um único movimento do cavalo branco e seu arrogante cavaleiro. O vento começou a mudar, trazendo consigo nuvens escuras que se aproximavam rapidamente. Dona Yara olhou para o céu e depois para seu neto, escondido na floresta. Ela conhecia bem aquele olhar. Era o mesmo que seu falecido marido tinha quando pressentia que algo importante estava prestes a acontecer. Tiago, alheio aos avisos da natureza e às preocupações dos locais, preparava-se para sua grande exibição. Em sua mente, este seria apenas mais um dia em que provaria sua superioridade sobre tudo e todos ao seu redor.
Mal sabia ele que o destino, junto com as águas do Rio Negro, estava prestes a tomar um rumo inesperado que mudaria sua vida para sempre. A festa estava em pleno vapor quando os primeiros pingos de chuva começaram a cair. Tiago, montado em Netuno, circulava entre os convidados que se aglomeravam nos decks flutuantes. Empresários, políticos e celebridades locais bebericavam champanhe importado, admirando a vista privilegiada do Rio Negro. O garanhão branco movia-se com elegância forçada, seus músculos tensos sob o pelo lustroso. "Montenegro, que espécime magnífico!" exclamou um deputado estadual, erguendo sua taça em direção ao cavalo. "Quanto custou essa beleza?" Dona Yara observava a cena de longe, suas mãos enrugadas, apertando um colar de sementes vermelhas. Ao seu lado, outros funcionários indígenas trocavam olhares preocupados. O vento ficava mais forte a cada minuto, agitando as águas escuras sob os decks. Como que para confirmar suas palavras, um trovão ribombou ao longe. Netuno estremeceu, suas orelhas se contraindo nervosamente. Tiago, irritado com o que considerava uma demonstração de fraqueza, puxou as rédeas com força. Foi quando tudo começou a dar errado. Um relâmpago cortou o céu, iluminando as águas do rio por uma fração de segundo. Netuno, assustado com o clarão e o barulho ensurdecedor que se seguiu, empinou violentamente. Tiago, pego de surpresa, mal teve tempo de se segurar. O cavalo disparou pelo deck flutuante, seus cascos escorregando nas tábuas molhadas pela chuva. Os convidados gritavam e se jogavam para os lados, taças de cristal se estilhaçando no chão. Em sua corrida desordenada, Netuno chocou-se contra uma das mesas decoradas, torcendo a pata dianteira direita com um som doloroso. O relincho de dor do animal ecoou pela propriedade. Tiago, finalmente recuperando o controle, puxou as rédeas com tanta força que o cavalo quase caiu para trás. Seus olhos faiscavam de raiva e vergonha. Raoni, que continuava observando tudo da margem oposta do rio, sentiu seu coração apertar ao ver o sofrimento do cavalo. Através da cortina de chuva que agora caía, podia ver Netuno mancando visivelmente, sua pata machucada mal tocando o chão. "Cale a boca, velha!" Tiago cortou-a rispidamente. "Suas superstições não vão consertar o estrago que este cavalo inútil causou na minha festa." "Não," Tiago respondeu, sua voz perigosamente calma. "Tenho uma solução melhor para este problema." Tiago virou-se para encará-la, um sorriso cruel distorcendo seus traços elegantes. "Vou ensinar a todos vocês que nada e ninguém arruína uma festa de Tiago Montenegro III, especialmente não um cavalo estúpido que custou uma fortuna." O silêncio que se instalou às margens do Rio Negro era denso, como a própria floresta amazônica. Os convidados, agrupados sob toldos às pressas montados para protegê-los da chuva, observavam a cena com uma mistura de horror e fascinação mórbida. Tiago arrastava Netuno em direção à beira do rio, onde as águas escuras se agitavam violentamente. "Reconsiderar?" Tiago soltou uma risada áspera. "Sabe quanto custa manter um cavalo como este? O seguro vai cobrir a perda. E amanhã mesmo posso comprar outro melhor, mais jovem, mais obediente." "Parem com essa bobagem!" Tiago gritou, mas havia uma nota de incerteza em sua voz. Por um momento, sentiu o peso de dezenas de gerações de sabedoria o observando através dos olhos daqueles nativos. Na outra margem do rio, Raoni moveu-se silenciosamente entre as árvores, aproximando-se o máximo possível sem ser visto. Seus pés descalços encontravam caminho seguro, mesmo no terreno escorregadio. Uma habilidade aprendida desde o berço. O menino podia ver as ondulações na superfície da água, sabia o que elas significavam. "Não!"
O grito de Dona Yara cortou o ar como um chicote. As piranhas, elas estão agitadas hoje. A chuva e o sangue da pata ferida. O primeiro ataque foi rápido. Uma piranha, depois outra e mais outra, atraídas pelo sangue que escorria da pata machucada. Netuno relinchou de dor, seus olhos arregalados de pavor. A água ao seu redor começava a se tingir de vermelho. Entre os convidados, alguém começou a chorar. Outros viraram o rosto, incapazes de assistir à crueldade que se desenrolava. Mas Tiago permanecia impassível, observando sua sentença ser executada pelas águas do rio. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Um aroma forte e pungente começou a se espalhar pelo ar, sobrepondo-se até mesmo ao cheiro da chuva. Dona Yara foi a primeira a reconhecê-lo, seus olhos se arregalando em compreensão. Do outro lado do rio, o menino havia completado sua preparação. Com movimentos precisos, começou a lançar pequenas bolas de ervas na água, criando um círculo ao redor de Netuno. O aroma que emanava delas era ao mesmo tempo doce e acre, uma combinação que fazia as narinas arderem. As piranhas, conhecidas por sua ferocidade, começaram a se afastar. O conhecimento ancestral dos povos da floresta havia criado uma barreira química que confundia os sentidos dos peixes predadores, fazendo-os procurar águas mais claras. Tiago observava, incrédulo, enquanto seu plano cruel era frustrado por um garoto indígena e um punhado de ervas da floresta. Sua expressão oscilava entre raiva e espanto, incapaz de compreender como sua demonstração de poder estava sendo desmantelada de forma tão simples e eficaz. Enquanto as piranhas se afastavam, Raoni emergiu da floresta como um espírito guardião. Seus pés descalços mal faziam barulho ao tocar o solo enlameado. Com movimentos fluidos, continuou lançando as bolas de ervas, criando um caminho seguro para Netuno atravessar o rio. Mas ninguém se moveu. Os funcionários indígenas observavam com expressões serenas, alguns até sorrindo discretamente. Os convidados da festa, encharcados pela chuva que continuava a cair, permaneciam paralisados, hipnotizados pela cena que se desenrolava diante deles. Dona Yara deu um passo à frente, sua voz calma cortando o ar úmido. As ervas que meu neto usa são um conhecimento passado por gerações. Elas confundem o olfato das piranhas, fazendo-as perder o rastro do sangue. É assim que nosso povo sempre protegeu os animais feridos que precisavam atravessar o rio. Bobagens primitivas, Tiago rebateu, mas sua voz traía uma nota de incerteza. Seus olhos não conseguiam deixar a figura do menino, que agora entrava na água com a confiança de quem conhece cada segredo do rio. Ele vai acabar sendo atacado também, alguém murmurou entre os convidados. Uma convidada, que até então observava tudo em silêncio, virou-se para ele com desprezo. Direito? Você perdeu qualquer direito sobre este animal no momento em que tentou sacrificá-lo por puro capricho. Na água, Raoni continuava seu trabalho metódico. As piranhas mantinham distância, confusas pelo aroma das ervas que agora impregnava o ar. O menino sussurrava palavras de conforto para Netuno em sua língua nativa, e gradualmente o cavalo foi se acalmando, permitindo ser guiado. Sebastian, o mordomo, encontrava-se dividido entre sua lealdade ao patrão e seu senso de justiça. Após um momento de hesitação, inclinou-se discretamente para Dona Yara. A antiga cocheira na parte oeste da propriedade está vazia. É longe da casa principal. Talvez possam usar aquele espaço. A anciã assentiu em agradecimento, seus olhos brilhando com sabedoria. Ela sabia que aquele momento representava mais do que o salvamento de um cavalo. Era um embate entre dois mundos, duas formas diferentes de enxergar a vida e a natureza. Mãe! Raoni chamou, sua voz jovem, mas firme, ecoando sobre as águas. Ele precisa de cuidados imediatos.
Isso não vai ficar assim, ele murmurou, os olhos faiscando de ódio. Vocês não fazem ideia de quem eu sou, do poder que tenho nesta região. A notícia do incidente espalhou-se pela região com a velocidade de um raio. Na manhã seguinte, enquanto a chuva ainda caía suavemente sobre a floresta, as redes sociais já ferviam com vídeos do acontecimento. Tiago Montenegro III, o jovem magnata que se considerava intocável, descobria da maneira mais dura que no mundo moderno nenhum segredo permanece oculto por muito tempo. Na antiga cocheira, transformada às pressas em um centro de tratamento improvisado, Dona Yara trabalhava incansavelmente para curar os ferimentos de Netuno. Suas mãos enrugadas moviam-se com precisão, aplicando cataplasmas de ervas nos cortes deixados pelas piranhas. Dona Yara suspirou, suas mãos pausando por um momento sobre o pelo ainda úmido de Netuno. Algumas pessoas, meu neto, têm tanto medo de parecerem fracas que acabam se tornando cruéis. É como uma doença da alma. No escritório principal da mansão, Tiago enfrentava sua própria tempestade. Seu telefone não parava de tocar, alternando entre chamadas de jornalistas ávidos por uma declaração e mensagens furiosas de parceiros de negócios. Um vídeo particularmente dramático, mostrando o momento em que ele empurrava Netuno para o rio, havia se tornado viral. "Sebastian!" ele gritou, derrubando uma garrafa de uísque cara sobre sua mesa de mogno importado. "Quero saber quem foram os traidores que filmaram aquilo. Vou processar cada um deles até a última geração." "Crise!" Tiago riu amargamente. "Isso não é uma crise, é uma conspiração, aqueles índios primitivos e seus truques. E agora todo mundo agindo como se eu fosse um monstro por dispor da minha propriedade como bem entender." "Foi horrível", a mulher relatava, suas joias caras cintilando sob as luzes das câmeras. "Ele simplesmente empurrou o pobre animal, mesmo sabendo que o rio estava cheio de piranhas. Se não fosse por aquele menino corajoso." Na cocheira, Netuno começava a mostrar sinais de recuperação. Seus olhos, antes tomados pelo pânico, agora observavam com curiosidade os movimentos de seus salvadores. Raoni havia descoberto que o cavalo tinha um fraco por maçãs e passava horas alimentando-o com pedaços da fruta, ganhando sua confiança gradualmente. Dona Yara endireitou-se, seus olhos escuros endurecendo como pedras antigas do rio. "Raoni, fique com o cavalo. Eu vou conversar com nosso patrão." "Vocês têm exatamente 5 minutos para devolver meu cavalo", anunciou, sua voz tremendo de raiva contida. "Caso contrário, chamarei a polícia." A ameaça velada fez Tiago hesitar. Pela primeira vez desde o incidente, uma sombra de dúvida cruzou seu rosto. Seus olhos moveram-se nervosamente entre a anciã e o cavalo, que agora se escondia parcialmente atrás de Raoni. "O que o senhor construiu?" Dona Yara respondeu suavemente. "Foi uma parede de orgulho tão alta que não consegue mais enxergar o que está do outro lado. Mas não se preocupe, às vezes é preciso perder tudo para encontrar o verdadeiro caminho." Na manhã seguinte, enquanto organizava suas ervas medicinais, Dona Yara fez uma descoberta surpreendente. Ao examinar mais detalhadamente o pelo de Netuno durante o tratamento, seus olhos experientes notaram algo que havia passado despercebido na agitação do resgate: uma pequena marca em forma de meia-lua na parte interna de sua pata traseira. O menino aproximou-se curioso, deixando de lado a maçã que estava cortando para Netuno. Ao ver a marca, seus olhos se arregalaram em reconhecimento. "Vovó, essa não é..." A notícia espalhou-se rapidamente pela comunidade indígena. Anciãos de tribos vizinhas começaram a chegar à antiga cocheira, alguns viajando horas através da floresta apenas para confirmar com seus próprios olhos. Cada um deles examinava a marca com reverência, murmurando antigas histórias em sua língua nativa. Os cavalos de Maracá,
explicou um dos anciãos para os mais jovens que se reuniam para ouvir, eram criados por nossos ancestrais em uma ilha sagrada no meio do rio. Eles eram conhecidos por sua inteligência extraordinária e conexão especial com o mundo espiritual. Quando os colonizadores chegaram, a maioria foi capturada e vendida para compradores estrangeiros. Sebastian, que passava discretamente pela cocheira para verificar a situação, ouviu a conversa e sentiu seu coração apertar. Lembrava-se claramente do dia em que Tiago havia comprado Netuno, gabando-se de ter conseguido um preço excepcional por um cavalo de linhagem supostamente árabe. Montenegro, a voz do outro lado soava grave. Acabei de receber um relatório muito perturbador sobre suas atividades recentes. Nossos acionistas estão preocupados com o impacto que este incidente pode ter sobre nossa reputação. Tentou alimentar as piranhas com ele? O investidor completou secamente. Sim, nós vimos os vídeos. Todos viram os vídeos. E agora estamos recebendo informações sobre a origem possivelmente ilegal deste animal. Aparentemente, seu cavalo possui uma marca específica que o identifica como parte de um grupo protegido por leis de preservação cultural. A compra e venda desses animais, sem a devida documentação e autorização das comunidades indígenas, é considerada tráfico de patrimônio cultural. Na cocheira, Dona Yara conduzia um ritual de purificação, queimando ervas sagradas e entoando cânticos ancestrais. Netuno permanecia extraordinariamente calmo durante todo o processo. Seus olhos inteligentes fixos na anciã, como se compreendesse a importância do momento. Raoni, sentado próximo a Netuno, percebia agora por que havia sentido uma conexão tão forte com o animal desde o primeiro momento. Vovó, o que acontece agora? Do lado de fora da cocheira, mais membros da comunidade chegavam, trazendo oferendas tradicionais e ervas medicinais. O que havia começado como um simples ato de crueldade estava se transformando em um momento de redescoberta e reconexão cultural. Sebastian, observando tudo à distância, tomou uma decisão. Com passos decididos, dirigiu-se ao escritório de Tiago, carregando consigo documentos que havia guardado desde a compra de Netuno. Era hora de a verdade completa vir à tona, não importando as consequências. Sebastian ajeitou a gravata antes de bater na porta do escritório. Em suas mãos, uma pasta marrom continha documentos que poderiam mudar tudo. 15 anos servindo a família Montenegro lhe haviam ensinado quando era hora de tomar uma posição. O mordomo encontrou seu patrão afundado na poltrona de couro, gravata frouxa e mangas arregaçadas. Uma visão incomum para alguém tão obcecado com aparências. Sobre a mesa, manchetes de jornais locais estampavam sua desgraça em letras garrafais. Isso capturou a atenção de Tiago. Ele se endireitou na poltrona, franzindo a testa. Do que está falando? Os documentos são falsificados, senhor. Descobri isso semanas depois, mas o senhor estava tão satisfeito com a compra que eu me calei. A anciã sorriu, suas mãos habilidosas trabalhando nas ervas. Nossos ancestrais diziam que estes cavalos carregam em seu sangue a memória da floresta. Eles podem sentir as mudanças no rio, prever tempestades, encontrar plantas medicinais. São guardiões do conhecimento antigo. Desde que descobri marcas similares à de Netuno em um livro antigo sobre a cultura local, Sebastian admitiu. O vendedor desapareceu logo após a venda. Era um conhecido traficante de animais raros. Na comunidade, mais anciões chegavam para ver Netuno. Cada um deles confirmava a autenticidade da marca, compartilhando histórias antigas sobre os cavalos de Maracá. Uma energia especial pairava no ar, como se um pedaço perdido da história estivesse finalmente retornando ao seu lugar. Dona Yara assentiu, compreendendo.
Em sua longa vida, havia aprendido que a verdadeira justiça nem sempre vinha através da punição, mas da transformação. Um trovão distante sacudiu as janelas da mansão, como se a própria natureza respondesse à tensão do momento. Sebastian observou seu patrão em silêncio, vendo pela primeira vez não o magnata arrogante, mas um homem jovem enfrentando as consequências de suas escolhas. A verdade, senhor, toda ela, e então, quem sabe, uma chance de redenção. Dona Yara apenas sorriu, sua sabedoria ancestral permitindo-lhe ver além do momento presente. Sim, meu neto, a verdade sempre encontra seu caminho, como um rio que não pode ser contido para sempre. Ao se aproximarem, puderam ouvir os cânticos suaves que vinham do interior. O aroma das ervas medicinais pairava no ar úmido, criando uma atmosfera quase mística. Tiago hesitou na entrada, sentindo-se como um intruso em um templo sagrado. Senhora Yara, ele começou, sua voz mais suave do que qualquer um já havia escutado. Preciso falar com você, com todos vocês. Raoni, sentado próximo ao cavalo, percebeu como Netuno se mantinha extraordinariamente calmo, seus olhos inteligentes fixos em Tiago, como se também esperasse para ouvir a verdade. Um murmúrio percorreu o grupo. Alguns dos anciões trocaram olhares significativos, como se uma antiga profecia estivesse se cumprindo. Sebastian observava a cena com um misto de orgulho e apreensão. Em 15 anos de serviço, nunca havia visto seu patrão demonstrar tanta humildade. Um dos anciões deu um passo à frente, sua voz grave ecoando na cocheira. Palavras bonitas, jovem, mas palavras são como folhas ao vento. Precisamos de ações. O mordomo abriu sua pasta e retirou mais documentos. Desta vez, papéis recém-preparados. O senhor Montenegro está propondo transformar parte de sua propriedade em uma reserva protegida, administrada pela comunidade para a preservação dos cavalos de Maracá. Vergonha, Tiago admitiu, sua voz quebrando. Medo e, talvez pela primeira vez, a compreensão do verdadeiro valor das coisas. Não o valor em dinheiro, mas o valor para a alma. Sim, Dona Yara concordou, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios enrugados. Os cavalos de Maracá sempre foram conhecidos por sua sabedoria. Talvez Netuno tenha visto algo em você, jovem Montenegro, que nem você mesmo havia descoberto ainda. Então, Tiago perguntou, sua voz carregada de esperança e apreensão, vocês aceitam minha proposta? Você deve aprender nossos caminhos, Dona Yara respondeu com firmeza. Não apenas assinar papéis e nos dar terras, mas verdadeiramente compreender o que significa ser um guardião dos cavalos de Maracá. Deve passar 3 luas vivendo conosco, aprendendo nossas tradições, entendendo nossa conexão com a terra. 3 meses? Tiago murmurou, passando a mão pelos cabelos perfeitamente penteados. Mas meus negócios, minha empresa... Tiago olhou para o menino, lembrando-se de como ele havia demonstrado mais coragem e sabedoria do que qualquer adulto naquela fatídica noite. Algo dentro dele se moveu, como uma semente há muito dormente começando a despertar. Os preparativos começaram imediatamente. Sebastian foi encarregado de reorganizar a agenda de Tiago, cancelando compromissos e delegando responsabilidades. A notícia de que o poderoso empresário estava se afastando temporariamente para um retiro espiritual com comunidades tradicionais espalhou-se rapidamente, gerando especulações e interesse da mídia. Na manhã do 3º dia, Tiago encontrou-se parado diante de seu closet imenso, olhando perdido para as fileiras de ternos italianos e sapatos feitos à mão. No momento da partida, uma pequena multidão se reuniu próxima à antiga cocheira. Jornalistas tentavam capturar o momento em que o notorious empresário trocaria sua vida de luxo por uma cabana na floresta.
A primeira lição veio antes mesmo de chegarem à aldeia. Dona Yara insistiu que fizessem o trajeto a pé através da floresta. Tiago, acostumado com helicópteros e carros de luxo, encontrou-se tropeçando em raízes e lutando contra galhos baixos. Netuno seguia o grupo a uma curta distância, sua pata já quase completamente curada. O cavalo parecia diferente agora, mais vivo, mais conectado com a floresta ao seu redor. De vez em quando, ele se aproximava de Tiago, como se o encorajasse a continuar. Ao anoitecer, quando finalmente chegaram à aldeia, Tiago estava exausto, sujo e completamente perdido. Mas algo havia mudado dentro dele. Talvez fosse o ar puro da floresta, ou o som constante do rio ao longe, ou simplesmente o fato de estar tão longe de tudo que sempre considerou importante. Tiago olhou para sua acomodação simples, depois para o céu estrelado que se revelava entre as copas das árvores. Pela primeira vez em sua vida, não se sentiu superior ou no controle. E, surpreendentemente, isso não o incomodou tanto quanto esperava. Os dias na aldeia seguiam um ritmo diferente de tudo que Tiago já havia experimentado. Não havia reuniões marcadas, telefonemas urgentes ou notificações constantes em smartphones. O tempo era medido pelo movimento do sol, pelo canto dos pássaros e pelo fluxo do rio. Naquela manhã particular, completando 2 semanas de sua estadia, Tiago notou algo diferente. Ao lado de Netuno havia outro cavalo, uma égua de pelagem castanha com a mesma marca em forma de meia-lua. Tiago observou maravilhado enquanto Netuno e Luna se aproximavam um do outro, seus movimentos graciosos e perfeitamente sincronizados. Eles parecem se conhecer. As lições diárias com Raoni continuavam. O menino ensinava Tiago sobre as diferentes ervas da floresta, como identificar plantas medicinais e, mais importante, como respeitar cada elemento da natureza. No início, Tiago achava essas práticas primitivas e supersticiosas, mas aos poucos começou a notar mudanças sutis. Suas mãos, antes macias e sem calos, agora conheciam a textura de cada erva. Seus ouvidos, anteriormente surdos para os sons da floresta, começavam a distinguir diferentes cantos de pássaros. Uma tarde, enquanto ajudava a preparar medicamentos para os cavalos, Tiago fez uma descoberta surpreendente. Essas ervas, ele comentou, são muito parecidas com alguns componentes de medicamentos modernos que minha empresa farmacêutica produz. A notícia da descoberta de Luna trouxe mais anciões à aldeia. Cada um deles trazia histórias sobre os cavalos de Maracá, lendas passadas através de gerações. À noite, reunidos ao redor da fogueira, Tiago ouvia fascinado sobre como estes animais haviam sido fundamentais para a sobrevivência e cultura de seu povo. Os cavalos de Maracá não são apenas animais especiais, um dos anciões explicou, sua voz grave ecoando na noite. Eles são guardiões de memória. Cada um deles carrega em seu sangue as histórias de nossa terra, nossa gente. Sebastian visitava ocasionalmente, trazendo notícias do mundo exterior. As ações da empresa de Tiago, surpreendentemente, haviam se estabilizado. A história de sua jornada espiritual havia capturado a imaginação do público, transformando uma potencial crise em uma narrativa de redenção. Mas Tiago mal ouvia as notícias dos negócios. Seus pensamentos estavam focados em algo muito mais importante. Um plano que começava a se formar em sua mente, inspirado por tudo que estava aprendendo. Uma noite, enquanto observava Netuno e Luna pastando sob o luar, ele compartilhou sua ideia com Dona Yara. E se pudéssemos usar meus recursos não apenas para criar uma reserva, mas um centro de pesquisa e preservação? Um lugar onde o conhecimento tradicional e a ciência moderna pudessem trabalhar juntos. Aprendi que há coisas que o dinheiro não pode comprar,
Tiago respondeu suavemente, observando as estrelas. Conhecimento ancestral, conexão com a terra, o respeito dos cavalos de Maracá. Estas são riquezas que precisam ser preservadas, não possuídas. Tiago saltou de sua rede, já acostumado com o ritmo da aldeia. Seus pés descalços encontraram o caminho até o pasto naturalmente, sem tropeços. 2 meses de vida na floresta haviam transformado seu andar antes hesitante em algo mais próximo à graciosidade natural dos nativos. Eles estão tentando nos dizer algo, a anciã murmurou, seus olhos fixos no horizonte. Os cavalos de Maracá sempre souberam ler os sinais que outros não conseguem ver. Tiago, que há algumas semanas teria imediatamente entrado em pânico com tal anúncio, manteve-se calmo. Respire primeiro, Sebastian, depois nos conte. Um murmúrio de preocupação percorreu o pequeno grupo que começava a se formar. Dona Yara, no entanto, permaneceu serena. Tiago sentiu uma calma estranha se apoderar dele. 2 meses atrás, teria recorrido a advogados, dinheiro e influência. Agora, algo mais profundo o guiava. Dona Yara, Tiago voltou-se para a anciã. A senhora sempre diz que a floresta protege aqueles que a respeitam. Acho que está na hora de provar isso. Algumas horas depois, quando os motores dos veículos invasores começaram a soar mais próximos, a aldeia parecia completamente deserta. Apenas Tiago permanecia visível, sentado calmamente em frente à sua cabana. Então você sabe por que estou aqui. Mendes sorriu de lado, fazendo um gesto para seus homens se espalharem. Onde está a égua? Documentos falsos. Tiago corrigiu suavemente, assim como os que você me vendeu junto com Netuno. O canto cresceu em intensidade, ecoando por todos os cantos da floresta. Os homens de Mendes começaram a se movimentar nervosamente, suas armas apontando em todas as direções enquanto tentavam localizar a origem do som. O ar ficava cada vez mais denso, com o aroma das ervas que Raoni e os outros membros da tribo haviam estrategicamente posicionado ao redor da aldeia. Era uma mistura antiga, passada através de gerações, criada especificamente para desorientar intrusos e proteger a floresta. Um dos capangas cambaleou, segurando a cabeça. Chefe, tem algo errado. Não consigo pensar direito. Sua ameaça foi interrompida por um relincho poderoso. Netuno e Luna surgiram da neblina como espíritos da floresta, suas pelagens brilhando de forma sobrenatural na luz filtrada. Seus olhos refletiam uma inteligência antiga e seus movimentos eram perfeitamente coordenados, como se executassem uma dança ensaiada há milênios. Eles nunca foram apenas cavalos. A voz de Dona Yara ressoou através da neblina. A anciã emergiu ao lado de Tiago, seu colar de sementes vermelhas brilhando como brasas. Eles são guardiões de uma sabedoria que você nunca poderá compreender ou possuir. Você tem 2 escolhas, Jorge, Tiago declarou, sua voz carregando uma autoridade que vinha não do dinheiro ou poder, mas de uma compreensão profunda da verdade. Pode tentar lutar contra a floresta e seus guardiões, ou pode reconhecer seus erros e buscar um novo caminho. Mendes olhou ao redor freneticamente, percebendo que estava completamente cercado, não apenas por pessoas, mas por algo muito mais antigo e poderoso, a própria alma da floresta, manifestada através de seus guardiões. Um trovão distante ribombou, fazendo os invasores se sobressaltarem. Netuno e Luna se posicionaram ao lado de Tiago e Dona Yara, suas presenças magníficas servindo como um lembrete vivo do poder que estavam enfrentando. Mendes olhou para sua arma, depois para os cavalos, para a neblina misteriosa que os cercava, para os rostos determinados dos membros da tribo. Lentamente, como se cada movimento lhe custasse um esforço imenso, baixou a arma. A verdade, Dona Yara respondeu simplesmente.
Os nomes de todos os compradores ilegais, todos os lugares onde outros cavalos de Maracá podem estar. É hora de trazer nossos guardiões de volta para casa. A rendição de Jorge Mendes marcou o início de uma nova era. Nas semanas que se seguiram, sua confissão completa levou as autoridades a uma rede internacional de tráfico de animais exóticos. Mais importante ainda, suas informações permitiram localizar outros cavalos de Maracá que haviam sido vendidos ilegalmente ao longo dos anos. Tiago, que estava prestes a completar seus 3 meses de aprendizado na aldeia, descobriu que não queria mais partir. A transformação que havia experimentado era profunda demais para simplesmente retornar à sua antiga vida. A mansão sempre foi vazia, senhor, o mordomo respondeu sabiamente. O senhor é que está diferente agora, cheio de algo que nenhuma casa de luxo pode conter. E de fato estavam. Naquela manhã, Tiago havia finalizado os últimos detalhes de seu mais ambicioso projeto, a criação do Centro de Preservação e Pesquisa dos Cavalos de Maracá. A antiga mansão seria transformada em um espaço dedicado ao estudo e proteção destes animais extraordinários, combinando o conhecimento tradicional indígena com pesquisa científica moderna. Vovó! Raoni chamou correndo em sua direção com os olhos brilhando de excitação. Mais um! Acabaram de encontrar mais um cavalo com a marca. Quantos precisarem ser encontrados? Dona Yara respondeu serenamente. Os espíritos vão guiá-los de volta para casa, um por um. O trabalho de transformação da propriedade já havia começado. Arquitetos e engenheiros trabalhavam lado a lado com artesãos indígenas, criando um espaço que honrava tanto a modernidade quanto as tradições ancestrais. Os decks flutuantes, onde uma vez aconteceu a fatídica festa, foram substituídos por píeres naturais, construídos com técnicas tradicionais que respeitavam o fluxo do rio. Montenegro! Uma voz familiar chamou. Era Pedro, um dos anciões que inicialmente havia sido mais cético sobre sua transformação. Venha ver isso! Nunca pensei que viveria para ver algo assim, Pedro comentou, emoção clara em sua voz. Nossa sabedoria sendo não apenas preservada, mas expandida. E pensar que começou com um ato de crueldade. Sebastian, que observava a cena à distância, sorriu ao ver seu antigo patrão completamente à vontade entre as pessoas que uma vez havia menosprezado. O terno italiano havia sido substituído por roupas simples, adequadas à vida na floresta. Mas a mudança mais significativa estava em seus olhos. O brilho frio da arrogância havia dado lugar a uma luz diferente, mais profunda e verdadeira. Os documentos da fundação estão prontos, ele informou, aproximando-se do grupo. A partir de amanhã, o centro oficialmente pertence à comunidade, com o Sr. Montenegro como conselheiro. A anciã sorriu, seu rosto enrugado, iluminado pela sabedoria de gerações. Os cavalos de Maracá sempre souberam escolher seus guardiões. Talvez Netuno tenha visto em você algo que nem você mesmo sabia que existia. Como que respondendo às suas palavras, um relincho alegre cortou o ar. Netuno e Luna galopavam pela margem do rio, suas crinas brancas brilhando sob o sol da tarde. Atrás deles, outros cavalos de Maracá, recém-resgatados, os seguiam, seus movimentos sincronizados como uma dança antiga e sagrada. 1 ano se passou desde aquela noite fatídica às margens do Rio Negro. O Centro de Preservação e Pesquisa dos Cavalos de Maracá havia se tornado uma realidade muito além das expectativas iniciais. A antiga mansão de vidro e aço agora se integrava harmoniosamente à paisagem, suas paredes revestidas com materiais naturais e decoradas com arte indígena tradicional. Naquela manhã especial, Tiago acordou antes do nascer do sol, como havia se acostumado a fazer. Não mais dormia na mansão.
Sua casa agora era uma cabana confortável próxima ao rio, construída com técnicas tradicionais que havia aprendido com a comunidade. Sim, Tiago respondeu, sentindo uma mistura de orgulho e humildade. Difícil acreditar que chegamos até aqui. Netuno e Luna, agora completamente recuperados e adaptados à vida livre, pastavam tranquilamente com seus 2 potros, os primeiros cavalos de Maracá nascidos em liberdade em décadas. Suas pelagens brancas reluziam sob a luz dourada do amanhecer, as marcas de meia-lua em suas patas brilhando como símbolos de esperança. Montenegro! Sebastian chamou, aproximando-se com um tablet nas mãos. Mesmo depois de 1 ano, o mordomo mantinha alguns de seus hábitos formais, embora agora usasse roupas mais adequadas ao ambiente da floresta. As últimas notícias são excelentes. Mais 3 cavalos foram localizados no Paraguai. Tiago sorriu, lembrando-se de como tudo começou. A rede de tráfico exposta por Mendes havia se provado ainda maior do que imaginavam. Até agora, 15 cavalos de Maracá haviam sido recuperados, cada um trazendo consigo uma parte da história que havia sido quase perdida. Os espíritos estão felizes hoje, ela declarou, seu rosto enrugado iluminado pela alegria. O círculo que foi quebrado está finalmente se fechando. Estudantes, pesquisadores e membros da comunidade se reuniram em um grande círculo. Entre eles, Jorge Mendes, que havia cumprido sua parte do acordo e agora trabalhava no centro, usando seu conhecimento para ajudar a localizar e recuperar mais cavalos. O rio sempre sabe para onde está fluindo, o menino respondeu com sua sabedoria característica, mesmo quando nós não sabemos. Sabe o que é mais incrível? Tiago perguntou, acariciando o pescoço do cavalo. Não foi apenas sobre salvar os cavalos de Maracá. Foi sobre salvar algo dentro de nós mesmos. O sol atingiu seu ponto mais alto no céu, iluminando o centro em todo o seu esplendor. As placas solares instaladas discretamente no telhado brilhavam ao lado de jardins suspensos onde plantas medicinais cresciam. Tecnologia e tradição, finalmente trabalhando em harmonia. Não, Dona Yara corrigiu suavemente. Tudo começou com um ato de coragem. A coragem de um menino que se recusou a aceitar que o mal era mais forte que o bem. Quando a noite chegou, Tiago permaneceu sozinho à beira do rio, observando as estrelas se refletirem nas águas escuras. O mesmo rio que uma vez havia testemunhado seu pior momento, agora era testemunha de sua transformação completa.